Boa noite a todos, aqui quem fala é Thiago Lucena, discípulo do Moré André Klein Rosa, né, estudante de Torá e de Kabbalah, né, e o Moré tem sempre andado conosco todos os dias, né, dedicando a sua vida, o seu tempo, nos ensinamentos da Torá e nas revelações da Kabbalah, e super recomendo o grupo, né, o acesso ao mestre também. É uma pessoa muito humilde e de sábia, né, sabedoria, né, e eu me sinto honrado em tê-lo como o meu guia, o meu mentor espiritual, que me faz entender os mistérios místicos da Kabbalah. Então, se você ainda não ouviu falar, né, recomendo que assista o canal do Moré no YouTube ou venha participar de uma aula conosco através do Google Meet pelo grupo do WhatsApp. Shalom a todos, muitas brahás e bênçãos e decretos doces. É o mundo que ela vai alimentar tudo. A letra Kuf, essa perninha aqui vai alimentar, ó, tá vendo? A pontinha. Por isso que Kuf é chamado de macaco de imitação, que é como se escreve macaco. Então veja, um macaco de imitação. Onde nós podemos ver isso? Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, que fala, veja, eu vi a imagem de ciúme do Eterno. Por que imagem de ciúme? Porque é o Eterno que doa tudo, mas essas forças de recepção que estão aqui na pontinha da perna da letra Kuf, elas vão usar essa força que tem do Eterno para criar todas essas forças que vão enganar o homem. O que acontece? Isso já é dito já no começo da Torá. Já é falado. O que aconteceu no começo da Torá? O Eterno, ele criou, não é, 70 anjos. 70 anjos. Esses anjos são o quê? Os anjos das nações. Toda nação tem um anjo. Qual é o anjo que impera aqui sobre o Brasil? A gente já sabe, não é? Então, esse anjo que está aqui sobre o sistema do Brasil, que, diga-se de passagem, está ligado à palavra Brasil, não vem daquele pau-brasil. Houve, antes dos portugueses chegarem aqui, extração desse pau-brasil para a construção do templo, do Beit HaMikdash. Tanto é que se você vai aqui no Pão de Açúcar, existe ali escrito no Pão de Açúcar a palavra Baal, que arremete a mais de 2.500, 2.600 anos. Depois vocês pesquisem isso na internet, está lá escrita essa palavra Baal. E essa palavra, esse pau-brasil, então ele não vem de Brasil, mas ele vem de Basel. Basel é por causa da dureza da madeira. Então Basel vem da palavra aço em hebraico. Então perceba. Então por isso que Brasil ele tem um karma muito duro. Duro na questão da idolatria, diga-se de passagem, na questão de todos esses problemas internos que nós temos politicamente falando, porque já está no Masal. Mas, de contrapartida, em Daniel 5 ou 4, fala que é Deus que levanta todos os dirigentes. Depende da vibração do povo. Agora, como a Torá não tem nada a ver com política, quando a gente vai para a Torá, a gente vê que não tem política na Torá. Não existe esse sistema político dentro da Torá. O que existe dentro da Torá é um sistema onde Deus levantaria um rei, não é? E esse rei, ele dominaria e controlaria as coisas através de um único homem.
Mas diga-se de passagem, isso é metafórico também, a gente vai entendendo isso pouco a pouco. Toda a direção que tem, não é, no mundo é por Deus, mesmo quando os anjos, olha, cada pontinho aqui equivale a um iud, ó, um ponto, 10, o iud é 10, o segundo ponto, né, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então aqui já está construído que Deus criou as 7 sefirotes, mas também criou esses anjos das nações. Como que a gente pode ver isso no livro? Eu estou construindo aqui devagarzinho com vocês, para a gente poder entender bem como a coisa funciona. No livro de Daniel. No livro de Daniel, Daniel não era um profeta, Daniel era um raham. E os sábios são maiores do que os profetas, porque os profetas eles dependem da profecia. E o raham não, ele sabe extrair, né, da Torá essas coisas. Naquela época, eu, Daniel, fiquei 3 semanas inteiras de luto. E ele diz que ficou de luto, não comi comida, nem saborosa, nem carne, nem vinho, entrou na minha boca. Não me ungi até que 3 semanas terminasse. Quando a gente, vamos fazendo as ligações aqui, quando a gente vai para essa questão de jejum, a gente tem que ler Isaías 58, porque é proibido machucar o corpo. Não ache que quando Deus tiver que te machucar, Ele não vai te machucar, porque Ele vai te machucar. Seja com a doença, com desemprego. Então não procure problema para a sua vida. O jejum que nós temos que fazer é de receber para nós mesmos. Está compreendendo como é que a coisa vai mudando aqui? Desejo de não receber para si mesmo, mas receber tudo para o bem da Kabbalah, do Criador. Está percebendo? Então, quando as pessoas, por exemplo, quando aquele rei Ezequias, né, ele pede a Deus para acrescentar mais vida a ele falou que ele tinha que consertar a casa dele, que é Beit, a letra Beit. Ele tinha que fazer a unificação, como a gente viu nas aulas anteriores, pelo lado direito. Tinha alguma coisa ali, apesar de ele ser o rei Machia, e a gente tem que entender isso, existia ali alguma coisa que ele tinha que consertar. E dentro desse concerto, quando você vê Beit, se escreve Yud e Utav, 412. 412, 4 mais 1, 5, eu tinha que consertar a Torá, e aí também a letra Beit, que é 2, mas aí também tinha que somar mais 2, 7, ou seja, ele tinha que consertar todo o sistema sefirótico. Existia alguma coisa ali que iria atrapalhar ele num outro mundo. E quando fala que Deus vai dar mais vida a ele, não está falando vida somente nesse mundo, mas está falando que ele ia estar no Olam Rabá, porque o trabalho é muito sério. E aí perceba, então, que aqui quando ele está falando isso, ele está falando de questão de recepção. Aí a gente tem 2 aspectos aqui. A gente sabe que na época do Daniel, houve uma idolatria. Foi elevado uma estátua. Agora, perceba que essa estátua ela tinha vários materiais, né? Os pés, pelo que eu me lembro, eram de barro, etc. Quer dizer, na verdade, aquilo ali não está falando de uma estátua literal, mas de um sistema de que levava o povo a se sentir seguro. Era os 4 impérios que se levantariam, não é, sobre o mundo, o egípcio, o babilônico e assim por diante, até que chegou numa mistura de 2, que era o grego e o romano. Por isso é que aqui fala que vai se levantar um príncipe grego. Veja, já estava tudo acomodado aqui. O que aconteceu? Aconteceu que estava ali naquele local, Daniel. Então veja, a palavra Daniel tem Dalet e Nun, que é Dan, tribo de Dan, né? E a palavra El também, ou um Yud, que é a árvore sefirote, que é a palavra El, Hesed. Então a tribo de Dan, Yud e Hesed. Esse é o segredo. E aí o que acontece? Tinha também outros ajudantes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz então que esse rei levantou essa estátua, que era todo um sistema econômico, todo um sistema de governo.
E aí diz que quem não se submetesse a esse sistema de governo, que na verdade não é uma estátua literal, ou seria aquela estátua que lá na frente tomaria forma, que é a nossa estátua atual, que seria uma mistura de muita recepção, inclusive se desejaria matar outras pessoas para receber, por isso que tem essas guerras todas aí. E, enfim, a coisa tem que ser muito bem analisada através da Kabbalah, não é? Não através do sistema que as pessoas estão falando aí, porque está todo mundo sendo manipulado fora do Zorra. E aí isso já estava escrito, e aí Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram perante essa estátua, que na verdade era o sistema de direção. E diz lá que todos os judeus, eles se ajoelharam perante essa estátua, e que era esse sistema econômico. Isso, então, foi que eles não acreditaram plenamente no Eterno, eles acreditaram nesse sistema. Isso fez, então, que eles se ajoelhassem ali a esse sistema, não se mantiveram dentro do sistema da Torá. Lembra quando a gente começou a citar sobre como nós preparamos nossos netos, filhos, estamos presos nessa questão? É lógico que nós não devemos entender isso como se não devêssemos colocar os nossos filhos na escola. Não é isso. É que se deve mudar a intenção da criança. Olha, você vai estudar para isso, vai ser assim, a gente tem essa missão, é assim. Aquela criança, diz a Torá, que ensine o seu filho a andar pelo caminho certo e jamais ele se desviará dele. E aí o que acontece? Nós não fazemos isso, nós não sabemos separar dentro da cabeça das crianças e até dos nossos amigos e irmãos o que é um sistema divino de um sistema político que nós vivemos. E aí o que acontece? Como eles foram lá, e aí tem duas bases aqui, né? Se prostrar ante uma imagem e sobre um sistema. Eles foram jogados no Guerrinom. Toda vez que isso acontece, quando a gente vê lá, e Abraham foi jogado no Guerrinom, é que ele foi jogado no Guerrinom, mas a sua próxima reencarnação não se queimou. Então veja, e aí acontece a mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vai ter um quarto homem lá dentro, que é o anjo Gabriel. Gabriel, ele está do lado esquerdo, está em Biná, e ele é responsável por Gevurá, por todas as condenações, tudo que vai acontecer nesse mundo, é o Gabriel, o anjo de rigor, que é responsável, o anjo do fogo. E aí ele estava lá, dentro dele, e diz que eles, nem as roupas deles se queimavam. Quer dizer, os corpos deles não se queimaram. Mas houve um grande processo ali. O primeiro é que eles não se prostraram totalmente, mas eles foram. E esse eles foram fez com que eles, depois desse processo, tivessem que vender tudo o que eles tinham para doar para os pobres, voltaram para Jerusalém e tiveram que viver a vida toda fazendo techuvá, voltando e consertando esses erros. Porque quando algo assim acontece, é algo que está errado dentro da tua alma, em relação à Torá. E já que no caso de Daniel, voltando agora ao assunto, isso a gente tem que falar que a questão da idolatria é uma coisa muito séria, né? Que mata a alma da pessoa. E aí ele continua falando aqui, né, no primeiro mês. E aí ele vê um homem vestido de linho, né, com os lombos cingidos, a Torá vai de ouro, e a Torá vai falar muito dessa questão de linho, homem, ouro, não é? São sistemas sefiróticos. O linho, por exemplo, fala que você não deve misturar lã e linho. A lã é do mundo animal e o linho do mundo vegetal. São níveis de espiritualidade. Então, nosso nível se divide no próprio esquema da criação do nosso mundo. O mineral, o vegetal, o animal, o humano e o angelical. Então, no primeiro nível ali, a participação, apesar de estar totalmente implementado sobre os nossos aspectos aqui desse mundo, a própria questão que nós estudamos na aula anterior, dos espíritos que ficam presos em pedras, paredes, madeiros, segundo Abacuque 2:11, que são reencarnações que ficaram presas ali, às vezes vão até para os animais também. Então, está falando desses níveis de alma.
Está falando desses níveis de evolução dentro da Kabbalah. Né? Ou seja, quando você começa, a sua reencarnação está parada, ali, o seu sistema reencarnatório está parado. Depois você vai para o nível vegetal, que já participa mais das questões aqui desse mundo. A planta, ela cresce, ela dá alimento, ela recebe, né, a luz do sol, ela se alimenta, e etc. Tem todo um sistema ali. O animal já é mais, interage mais, ou seja, os animais se movimentam e tem mais propriedades, né, de ação dentro desse mundo. E o humano, não já é um nível mais elevado, e aí se chega ao angelical. São níveis da alma. Porque aqueles que não estudam Zohar, por Deus, não são considerados humanos, são considerados como bestas. É uma coisa difícil de falar, mas essa é a verdade. E aí ele começa a falar aqui com ele, não é? Esse aqui é o Gabriel, e ele fala aqui, né? Eu, Daniel, sozinho tive a visão, os homens que estavam comigo não tiveram. Esses 3 homens aqui eram 3 grandes profetas da Torá. Eles não conseguiram ter a visão, só o sábio ele conseguiu ver. E aí, mas eles foram tomados por um grande terror e fugiram para um esconderijo. Aqui está se falando de mundos espirituais. Continua aqui. Então fiquei sozinho para ter essa grande visão e fiquei sem forças. Toda vez que você for ver um profeta na Torá, vai acontecer isso aqui. Ele vai ficar sem forças, seu vigor foi destruído e não conseguiu reunir forças. Os profetas de Edom, não. Você vê eles levantando o rosto, pulando e aquela coisa toda. Eles têm essa coisa aí. O único profeta que não aconteceu isso foi com Obadias, porque ele era da tribo de Esav. Ele era edomita. Então ele é o único profeta que não vai ter esse tipo de perder forças. E aí continua. E eu ouvi falando, quando ouvi falar, vencido por um sono profundo, eu fiquei prostrado no chão. Isso não tem a ver com ficar ajoelhado. Ajoelhar na Torá é idolatria. Então uma mão me tocou e me colocou de joelhos, né? E ele me disse: ó Daniel, homem precioso, observe que digo, levante-se, pois fui enviado a você. Depois que ele me disse, me levantei me tremendo. Veja, ele ficou tremendo com a visão que ele tinha. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que você decidiu obter entendimento, que era em Nissan, depois eu vou trazer essa informação para vocês, praticando abstinência de receber para si mesmo. Diante de Deus, sua oração foi ouvida, e por causa da sua oração, eu vim por causa da sua oração. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia, veja, esse príncipe era o que estava comandando tudo. Porque quando Deus dá poder a esses 4 reinos que ele enviaria, ele já sabia o que estava fazendo. E ele diz aqui que ele se opôs a esse anjo, Gabriel, durante 21 dias. Ou seja, durante esses 21 dias, ele não conseguiu passar. Aí diz que Miguel, um príncipe da primeira linha, veio e me auxiliou depois que fui detido lá com os reis das Pérsias. Por isso vim para fazer você entender. A gente chegou até aqui, aqui tá bom, veja, houve uma guerra onde a força espiritual do Eterno não estava conseguindo passar aquele anjo. Qual é a ideia aqui? É que as pessoas têm o poder de fazer a ligação da Shekhinah ou da falsa Shekhinah. E quando todo grupo que está ali, as pessoas que estão ali em idolatria, tudo isso, elas não deixam a força divina chegar. Porque o anjo, para chegar aqui, aquela energia, imagina, é um embate de energias, como a gente falou, eles atrapalham a sua conexão com o Eterno. Por isso que a questão de Daniel, que era um grande sábio de Torá, era muito elevada. Agora, como a gente está discutindo esses aspectos de revelação e etc., a gente deve também voltar para o Egito. Lá no Egito isso também aconteceu. Lá foi até o 4º milagre que eles acompanharam Aharon e Moshe. Muitos milagres foram feitos por Aharon. E o que acontecia? Quando o Aharon ele fazia um milagre, eles copiavam.
No caso de Moshe, transformou uma vara em animais, né, que se movimentavam, em serpentes, eles também imitaram. A vara de Moshe, depois volta a ser vara, vai engolir as varas dele. Isso são, na verdade, são os fios ali, os paus da árvore sefirótica, né, uma alusão. Mas eles faziam. Quando chegou no quarto milagre, que eles viram que eles ultrapassaram o nível de divindade, veja aqui há divindade também. Aí eles falaram pro faraó, eles se convenceram, ele falou, faraó, a gente consegue ir até aqui com Elohim, mas daqui para cima tem algo diferente, não estamos conseguindo avançar. Então realmente esse Moshe, ele é que está falando a verdade, porque até agora as nossas magias não estão funcionando. E os conselheiros do faraó eram Jó, Iove, era Bilam, não é? E era Itró, que é chamado de o Cohen da idolatria. Cohen Gadol da idolatria. Não tinha um anjo, não tinha uma estrela que esses homens não conhecessem. Agora, preste atenção. Então, toda vez que eu vou pelo caminho da recepção, eu vou passar por esse sistema aqui que a gente vai ver em 1 Reis 22, no 20 e no 22. 1 Reis, no 20. Ele vai explicar sobre isso. Isso tudo é recepção. Veja, então Deus perguntou, quem atrairá Acabe para que ele marche e caia em Ramote de Gileade? Ou seja, então, um disse assim, o outro disse assim. Até que um certo espírito se apresentou diante de Deus e disse, eu o atrairei. Como Deus perguntou a ele? E ele respondeu, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então Deus disse, você seduzirá e prevalecerá, saia e faça isso. E aí o espírito, por isso Deus pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, pois Deus decretou desastre sobre eles. E aí, agora, o que acontece aqui? Aqui os profetas eles estavam todos em recepção, eles estavam tendo duplicidade nas suas palavras. Eles estavam falando para agradar o rei, não para agradar os céus. Eles estavam falando segundo os seus desejos e não segundo os desejos de Hashem. Isso fez com que automaticamente Deus permitisse que esses espíritos aqui enganassem esses homens, por causa do seu egocentrismo. E é o que nós temos visto por aí direto, as pessoas sendo enganadas por esses espíritos, que vêm e aí a pessoa está lá no lugar, olha, a imagem fez isso, a imagem fez esse milagre, olha, né, aqui essa santa, ou essa imagem, ou essa idolatria, ou tal pastor que tem sonhos, que vê visões, e tudo que a mão direita faz, a mão esquerda também faz. Qual é o único ponto que eu vou diferenciar isso? Doação e recepção. Não. E aí o que acontece? Quando essa recepção entra e a pessoa está em recepção, ela não consegue fazer essa junção aqui, ó. Ela não junta, por quê? A letra Tav, que é a letra da circuncisão, que não é aquela circuncisão no prepúcio, como a gente várias vezes explicou aqui para vocês, ela tem que ficar, não é? Ela tem que ficar, ela tinha uma base, isso através do entendimento do rabino Ramim Nuná Sabá, que diz que essa letra ela tinha um aspecto diferente. Lembra que Deus ficou 2000 anos antes de formar tudo, brincando com as letras. E o que ele fez? Essa letra Tav, ela não era assim. Ele brincou, ele fez experiências com as letras para entender como que isso funcionaria
dentro da cabeça do ser humano. A Tav, ela era assim, ela era semelhante à letra Kuf. Então uma perna dela, ela se projetava até embaixo, ó, e era muito larga. Agora imagine se a última letra da palavra verdade, Emet, que é a letra central, se unisse aqui, ó, com a letra Kuf. Seriam duas alimentações, tá vendo? Seriam duas alimentações, então não podia. Aí o Eterno, então, ele tem que fazer a primeira circuncisão na letra. Ele tem que, ó, esticar. Ele tem que esticar a largura da letra. Então ele estica a letra. Deixa eu só voltar aqui, que acabou marcando tudo, ó. Ele estica a letra e dobra ela. Então aqui, ó, vai acontecer mais ou menos isso. Ele dobra ela. Então essa letra é dobrada e aí ela assume outro aspecto. Ele viu assim ainda que não era possível, ainda que as forças pudessem ser interrompidas ali nesse nível abaixo aqui, ó, para chegar aqui na verdadeira Shekhinah. Tá vendo? Então, que não é o planeta, lógico, é o interior do planeta. Uma coisa é dentro da outra, mas é o nome Shaddai que está ali dentro. Então ele fez essa circuncisão. Para fazer essa circuncisão, então ele teve que fazer uma, não é metafórico, mas a gente sabe que toda circuncisão exige pontos, né? Então ele fez esses pontos na letra, e aí quer dizer, a primeira circuncisão foi feita, tá vendo? E aí o que acontece? Só que ele ainda percebeu que não daria certo, as forças impuras ainda se apegariam às forças puras. Então ele teve que fazer outro trabalho na letra Tav, para que quando as forças impuras, que são os desejos de recepção, essas loucuras que existem aí nesse mundo, né, nesse mundo religioso, não chegasse acima lá da letra, assim da linha de Yesod, e isso também, lógico, vai estar em Yesod aqui, porque o caminho começa por Malhut de Malhut até chegar em Yesod de Malhut. Então, veja, e a gente sabe que o Malhut que a gente está falando aqui está acima dessa linha. A gente já viu isso. O mundo da ação, não é? O mundo de Asiá não é esse mundo aqui para Torá, é um mundo que está aqui acima. Isso aqui é a árvore do bem e do mal. Veja, então ele fez a segunda circuncisão, e aí ele teve que de novo apresentar esses aspectos dentro da sua Torá. Então ele faz isso. Como a gente percebe isso? A gente vê que Moshe, ele ordena, fala, olha, que ninguém que for circuncidado não poderá comer desse carneiro. A gente vai chegar agora na festa de Pessa e as pessoas vão pensar que isso é literal, mas não é, porque o carneiro e a letra Re representam o ego. Matar o ego é a parte principal do que a Torá está falando. Então veja, se você não matou o seu ego, se você não tem um ano de estudo de Torá, né, um cordeiro completo, não matou esse seu ego, então você não fez a circuncisão, como a gente vai entender. Aí diz aqui que houve aqui, ó, naquele momento Deus disse a José, faça facas de pedra e faça uma segunda circuncisão nos israelitas. Olha, se não foi feita circuncisão lá atrás, eles não puderam participar, não é, das festas e de tudo mais. Só que aqui tudo é muito metafórico. Veja, quem é Josué? O ajudante, e Yehoshua era o ajudante de Moshe. Quem era Moshe? Moshe era Tiferet, que era Yaakov. E Josué era a reencarnação de Yosef. Isso também tem no nosso canal. E aí, como ele era a reencarnação de Yosef, então ele é Yesod. Então, quando manda-se fazer faca aqui, a gente está falando desse sistema aqui de recepção. Veja, agora que essa letra está assim, quer dizer que ela pode ficar aqui do lado da letra Kuf com um sapato aqui, não deixando nenhum sistema de recepção subir acima dessa linha, o que mantém a pessoa longe da Torá e da doação. E o Eterno é todo doação, mesmo através da linha Kuf aqui que chega até ele, só que ele não deixa as forças impuras subirem para não tirarem força das forças puras. Por quê?
Senão não teria salvação para nós, não teríamos como vencer isso. Então veja, a circuncisão é feita assim. Por que, que a circuncisão é feita assim? O que, que a Cabala explica? A Cabala explica que a pele, ela representa, na verdade, dentro do homem, o sistema de recepção. Então o homem está em recepção, ele é onde você tem contato com o que está fora. É a última barreira do seu corpo, mas também a barreira que mantém a sua alma dentro do seu corpo. Por isso que lá quando Deus fala que botou roupa nos homens, a palavra que tem lá é or, não é? Com ain, que vai gerar a palavra pele. Ele cobriu a gente, a nossa alma, com essa pele, para que a gente não morresse naquele momento que nós fizemos a idolatria, que nós pecamos. Como o órgão masculino ele se projeta para fora do corpo, principalmente durante um ato sexual, não é? Ele se projeta para fora do corpo. Então isso significa que o homem, isso na verdade é o desejo de recepção. Nossa pele representa o desejo de recepção. Veja que se a gente pega a questão da circuncisão e casa com a questão não farás marca na sua pele, é lógico que toda vez que nós vamos fazer uma circuncisão, a gente vai fazer marca onde? Na pele, tá vendo? Então, não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando de recepção e doação. E quando nós fazemos tiramos esse pequeno pedaço de pele do prepúcio, né, nós arrancamos ele, o que acontece? Nós estamos aqui, na verdade, fazendo uma metáfora sobre o desejo de doação e recepção. Esse pedaço de pele que sai daqui, ele tem que ser feito todo um trabalho. Qual o trabalho? O trabalho de doação dele para o Satã. Esse é uma coisa difícil de falar, porque isso aqui é o resto. É o nosso ego. Isso não pode ficar. Isso vai ser tudo que é do ego vai ser jogado para as forças impuras. Se você não doar isso, vai acontecer como aconteceu com os filhos de Moshe. Veja, foi Sípora que teve que fazer a circuncisão deles, porque veio um anjo falando, olha, não chegaram no nível de doação. Então vem o sistema e aí ele não pega só aquilo que é dele, ele pega tudo, ele assume tudo, ele colapsa tudo, a pessoa não consegue entender. O que acontece aqui? Se a pessoa não entende isso, ela não consegue provocar no divino o orgasmo necessário para que ele lance lá de Yud, da letra Yud, que representa, por isso que isso é tão ligado ao nascimento de Tzadikim, ele não provoca da forma certa, não é, a questão do Yud, que toda a Torá, ela lembra um casamento de Deus com o povo, mas ele também lembra o casamento do humano. Não é? Então, veja, ele não consegue provocar a saída desse sêmen aqui, ó, da letra Yud. E aí, diga-se de passagem, por causa do ego. Como a letra Yud é a mais poderosa, né, ela é poderosa, ela está no nome do Eterno, ela tem um poder espiritual imenso, mas ela é pequenininha. Por isso que Moshe era o mais humilde dos homens. Então perceba que existe toda uma metáfora envolvendo um monte de questões. E eu não posso, de forma nenhuma, o cabalista, ele não pode se envolver com outro tipo de espiritualidade. Quando você vai nesses cultos, o que acontece? Eles começam a implementar dentro da pessoa a recepção. Venha ser feliz, venha ser rico. Não está chamando você para consertar o seu ticum. Qual é a ideia que temos de Iov? A gente já sabe que Iov é o ego. A gente sabe que Iov é aquele cara que queria ser um perfeito religioso, queria fazer tudo e etc, aquela coisa toda, achando que aquilo ali ia consertar alguma coisa. E aí ele fala, o Eterno, como ele era o pai de Avraham na reencarnação anterior, Terah, a gente já fez essa questão de Terah e Torá, muito bonito esse estudo. Então ele agora voltou. E ele voltou monoteísta. Mas o que acontece? Nesse aspecto ainda que a gente está falando, ele tinha muito ego. Mas qual foi a ideia do Eterno para o Satã?
Porque o Satã tinha a ideia, ó, que ninguém vai sair da idolatria e que o próprio Iov não ia. Aí a ideia ali, ó, vai lá e fere ele para ver se ele não vai voltar para a idolatria. Para ver se ele não vai abandonar essa Torá. Para ver se ele não sai. Mesmo ele sendo o ego, que está em todos nós, ele então manda o teste. Mas o teste não pode ser teste, ele é algo que veio da vida passada, dos erros do Tera, que tinha matado a filha da sua empregada, vendia estátuas, implementava a idolatria de todos os fatos. Quando eles veem o milagre de Abraão, todo mundo se converte. Lá na frente eles vão ter que pagar, porque os irmãos dele, aquele que se converteram, se converteram vendo um milagre, é diferente daquele que se converte por amor ao Eterno. E aí quando tem a rebelião lá do bezerro de ouro, esse é o primeiro que fala, não, eu não vou atrás disso não, e morre arrancando a cabeça dele, ele não fez idolatria. E aí o que acontece? Muitas pessoas podem falar, pô, isso é muito duro. Não, a gente está aqui para salvar a alma, né? O corpo vai acabar. Por isso que existe o Kiddush Hashem e o Hilu Hashem. Ou eu faço Kiddush Hashem e com toda a minha vida, ou eu faço Hilu Hashem com toda a minha vida. Ah, vamos lá, o pessoal que foi lá, se prostrou para a imagem, para o sistema político. E aí, o que acontece? No final, nós vamos ter que limpar pouco a pouco. Sair de todo o sistema que foi implementado para nós a chegar numa pureza. Só que muitos de nós não estamos dispostos a fazer isso. Porque o nosso ego, ela parte essencial, machucar esse ego, e aí Deus vai começar uma discussão com Iov, 50 portais de sabedoria, até chegar a Biná. Quando Iov começa a conversar numa Sefirote, na outra, começa a falar, mas poxa, eu era um homem perfeito e tal, eu tentei fazer tudo para te agradar, e etc., ele vai entender o que é o sistema de reencarnação. Eu não vou botar lá no Iov 42:10, que diz o seguinte, e Jó foi curado de todo o seu cativeiro, ele estava em cativeiro, quando ele orou pelos seus amigos, ele entendeu o sistema de doação. Quando ele entendeu o sistema de doação, ele saiu do sistema de recepção, ele fez a circuncisão, que era não receber para si mesmo. Porque tudo que nós recebemos desse mundo, e até as forças impuras que usam a força divina para fazer o mal só pode ser feito ao ego, como a gente vai ver na próxima aula sobre as questões do Zohar HaKadosh. Então, tira o ego de mim, vai doer, porque no caso de Jó doeu, teve que a idolatria, o resto que tinha que ser raspado até os ossos, dói muito, dói muito, dói muito. Deus vai tirar tudo aquilo que faz ser idólatra. Tudo, 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 tudo. Por isso que quem não está disposto a servir a Torá, não quer o Lan Rabá, nem é aconselhado que estudem isso, porque vai ter problemas, porque vai ter que consertar tudo. Veja, o sistema não é mais da graça. Ah, agora tudo que você vai receber, alguém morreu por você, e etc, etc. Não. Agora o sistema é de que você tem que consertar. Vamos ver aqui como que é essa história que a gente vai contar agora. Deixa eu começar aqui primeiro pela parte científica. Vamos lá. A gente já falou para vocês que houve um experimento depois que eles descobriram um neutrino. E o neutrino é uma partícula tão pequena, muito pequena, que ela teve que chegar à fusão nuclear para se descobrir ela. Ela é abaixo dos prótons, nêutrons, é muito pequena. E aí eles descobriram essa energia. Quando eles conseguiram ter o controle dessa energia, eles fizeram então um projetor para essa energia. Eles botaram um projetor aqui de um lado, e esse projetor ele jogava essas energias, né? Estou fazendo aqui um esquema, só para a gente ter uma ideia, jogava essas energias numa tela. Então eles jogavam numa tela, isso usando a questão da expansão das ondas. Não é? A gente sabe que se a gente pega uma
um lago e a gente bota o nosso dedo, ali vai formar círculos, né? A gente bate num ponto. Agora, se a gente bota um do lado do outro, vão formar dois círculos, um de um lado e de outro, e aí esses círculos vão se fundir e vão criar aquelas elipses que a gente chama de ondas, né? E essas ondas, elas vão então se propagar naquele lago. E essa ideia é geral para todas as coisas que se propagam. Então eles fizeram essa máquina, esse pequeno projetor de neutrinos, e a ideia era que os neutrinos sairiam daqui e fizeram um teste, né? Eles fizeram um buraco na parede, porque a ideia que ele queria ter era a mesma ideia que se tem da luz. Quando a gente tem uma lanterna, a gente acende a lanterna e essa lanterna ela projeta na parede um círculo de luz, ou até ilumina a parede toda. Então a ideia é essa. Agora, se eu coloco uma lanterna aqui, ela vai projetar num quadro aqui atrás um buraco, não é? Dessa luz que está passando aqui, ó, ela vai ser projetada aqui, a luz vai ser projetada aqui como está nessa tela, e isso é o que nós entendemos. Nós entendemos que essa luz ela vai ser projetada e ela vai passar ali e vai projetar ali no nosso quadro essa questão. E aí eles fizeram esse teste, não é? E esse teste, então, era o que se esperava. Foram embora, deixaram lá a luz passando lá até o outro quadro, não é? E a luz passava e criava então esse desenho aqui da luz, a luz sendo projetada ali. Isso significou então que era o natural que nós entendíamos até agora, sempre entendemos, não é? Foi assim mesmo. Então estava tudo certo. Os neutrinos eles vinham e ficavam aqui paradinhos. O que aconteceu? Eles foram embora, e aí o neutrino passava, tudo bem, e quando voltaram no outro dia, o que tinha acontecido? Algo que nunca aconteceu no nosso mundo. Os neutrinos haviam se espalhados por toda a tela. Esses neutrinos, então, muitos, a gente está fazendo só. E aí, quando eles voltaram no outro dia, o que aconteceu? Eles ficaram abismados, porque segundo a física do nosso mundo, isso era impossível. E aí eles tinham que descobrir o porquê isso tinha acontecido. Então eles pegaram e fizeram o quê? Eles deixaram aqui essa mesma experiência, só que agora eles colocaram aqui um observador. Eles botaram um observador para que esse observador ele pudesse olhar, não é? Ver o que estava acontecendo e como que esse processo se dava. Quando ele ficou aqui observando, olhando, né, para esse sistema lá, ó, o que aconteceu? Esse sistema aqui não funcionou. A luz em si que corria lá daquele feixe de luz lá do quadro, ele continuou a mesma coisa. O que se entendeu isso? E por isso foi chamado de partícula fantasma. É que, como essas partículas são chamadas de fantasma, é porque ela funciona segundo a sua compreensão. Como você entende as coisas. Ou seja, o seu cérebro projeta sobre os neutrinos e vai acontecer aquilo que você entende. Tiramos antes que o observador não estava ali, ó, e aí então o que aconteceu? De novo, eles deixaram sem o observador, os neutrinos aqueceram de novo, foram se espalhando. Por isso que é chamado de partícula fantasma. Porque se esse homem que estivesse olhando aqui, fazendo essa observação, e ele entendesse, né, esse processo da forma como está ali, então aconteceria daquela forma, mas ele não entendia. Isso significa que esses neutrinos, eles trabalham em cima do que a gente acredita. Tá vendo? Então, se eu tenho uma possibilidade, então quem cria a minha realidade sou eu.
Eu tenho dentro de mim um cérebro. Esse cérebro está condicionado dentro de uma caixa craniana. Ele é dividido em 4 partes e ele não tem luz. A caixa craniana não tem luz. Atrás nós temos o córtex, uma tela, não é? E essa tela ela é como uma TV que vê tudo que está à nossa volta. Toda essa realidade que nós vemos, ela não é a realidade verdadeira. Ela é a realidade que o CRI pode perceber, o cérebro pode perceber, mas não é a realidade verdadeira. Se você parar para pensar, você deve pensar assim, olhar para o local que você está e imaginar, eu estou dentro desse ambiente ou esse ambiente está dentro de mim? E aí você vai ver que se eu tiro a visão, então o ambiente já não é mais a mesma coisa. Ele tem paredes, ele tem, né, pode ter uma janela pintada, uma porta aqui e ali, mas isso já não tem mais. Se eu não tenho visão, essa realidade da visão, ela já não tem mais nenhum aspecto que eu possa defini-la ou entendê-la. A mesma coisa é a questão da audição. E a questão também da voz, a recepção dos sabores, enfim, o tato, tudo isso é feito através do meu cérebro. Essa realidade, ela só vai ser possível enquanto eu estiver dentro desse corpo. Mas a realidade verdadeira é aquela mental. O cérebro, os pensamentos, eles não têm som. Mas eles produzem, através dos nossos órgãos, o som. A fala, através do cérebro recebemos e também transmitimos. Preste atenção. Então vamos continuar aqui. Tudo depende de como eu vejo as coisas. Ou seja, a construção da minha interioridade e de acordo com aquilo que eu tenho, e a gente não deixou de citar, tem pessoas que não têm 100% da sua percepção do seu cérebro funcionando. Isso significa, então, que ela vai ter uma imagem mais errônea do nosso mundo. A realidade vai ser aquela que o Eterno construiu para ela. Veja, perceba agora que a gente vai entender um aspecto de como funcionam as coisas. Vamos ler um texto da Torá que diz o seguinte. Vamos lá, que está no Gênesis 30. Ué, cadê você? 30. Diz aqui, no 25, 30, 25, diz o seguinte. Ó, ele disse assim, ele continua, diga-me o salário que me é devido, e eu pagarei a você. Quem diz? Lavã. Mas ele disse, você sabe muito bem como eu servi, com o seu gado se saiu comigo. Por pouco você tinha antes de eu chegar, cresceu muito, pois Adonai o abençoou onde quer que eu fosse. Agora, quando farei provisões para minha própria casa, quando eu trabalharei por mim mesmo? Ele disse, quando devo pagar você? E Jacó disse, não me pague nada. Se você fizesse por mim, eu pastorearei novamente e cuidarei dos seus rebanhos. Deixe-me passar hoje por todo o seu rebanho, removendo de lá todos os animais malhados, todas as ovelhas de cor escura e todas as cabras malhadas. E esse será o meu salário. No futuro, quando você revisar meu salário, deixe a minha honestidade para com você testemunhar por mim. E houve entre minha cabra alguma que não seja malhada, ou qualquer ovelha que não seja da cor escura. Né? Se eu a roubei de você. Então Labão diz, muito bem, seja como você diz. Mas naquele mesmo dia ele removeu os bodes listrados e malhados e todas as cabras malhadas, ou seja, para prejudicar Jacó. Tudo que tinha branco e todas as ovelhas da cor escura os deixou ao cuidado do seu filho. E ele dispôs uma distância de 3 dias, viagem entre ele e Jacó, enquanto Jacó pastoreava o resto do rebanho. Jacó então pegou brotos frescos de chopo, amêndoas, plátano e descansou listas brancas neles, revelando o branco do broto.
A vara que havia descascado ele colocou na frente das cabras, dos coxos e os recipientes de água de onde as cabras vinham beber. O acasalamento ocorreu quando eles vieram beber. E desde que as cabras acasalaram pelas varas, as cabras produziram filhotes listrados, salpicados e malhados. Mas Jacó tratou separadamente das ovelhas, ele fez com que esses animais ficassem de frente para os animais listrados, ou totalmente de cor escura do rebanho de Labão, e assim eles produziam rebanhos especiais para si, que não colocou com o rebanho de Labão, ou Lavã. Além disso, quando os animais mais resistentes estavam acasalados, Jacó colocava as varas nos coxos à vista dos animais, para que eles acasalassem pelas varas. Mas com os animais mais fracos não colocará lá. Assim os fracos foram para Labão e os fortes para Jacó. Assim o homem cresceu extremamente poderoso e passou a ter grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Aqui no 7 vai dizer o seguinte: meu pai me enganou, meu pai repetidas vezes. Na verdade não são repetidas vezes, são 10 vezes, né? Aqui 10 vezes. Essa palavra 10, a ser, né, ou a serê, significa 10 vezes, e aí ele foi enganado. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso... O que acontece? Quando o homem decide-se a chegar ao Criador, a gente está fazendo aqui só um esquema de forma, não é? O homem é 100% recepção, então ele deseja se aproximar do Criador, o Criador vai ter que ir mandando a luz para ele. Conforme ele vai mandando essa luz, vai acontecer o que aconteceu com Jacó. Lavã é o eterno, no aspecto da Cabala, é um aspecto do eterno testando a gente. Veja, então, a gente sabe disso por causa da história que a gente vai entender agora. Conforme o eterno vai se envolvendo conosco, a gente vai tendo aqui o que? Uma mistura do divino com o nosso ego. O nosso ego, ele vai, e a nossa estrutura, ela vai estar sempre em recepção. Quando o eterno chega, ele vai fazendo o que? O que nós chamamos de rupar ou sombra, né? Por isso que tem a festa das cabanas, onde tem aquela história de botar um telhado e etc. Veja, vai acontecer isso aqui. Então nós vamos ficar divididos entre recepção e doação. O que acontece com isso? Essa recepção que tem em mim, ela não vai aceitar ser igual ao Criador. Ela vai tentar a qualquer custo. E aí, conforme o Eterno vai chegando perto de mim e vai fazendo esse quadriculado aqui que a gente está vendo, é exatamente onde tem sombra é a parte da minha alma e onde tem a luz é o Criador. Veja que ele não pode, de forma nenhuma, se eu não seguir o sistema de 100% de doação, fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Eu continuo totalmente com a primeira tela, escuro, porque não há doação em mim, só há recepção. Conforme isso vai acontecendo, todas essas sombrinhas que tem aqui, não é, daquele que era totalmente apagado para recepção, eu era isso aqui. Eu decidi começar um processo, o Eterno me forçou a fazer esse processo, então todas essas partes pretas aqui são aquilo que eu vejo como problemas na minha vida. Aí vai acontecer um fim de um casamento, eu vou falar que eu fui enganado 10 vezes por Labão, porque eram 10 sefirotes. Tudo isso aqui, essa parte preta, não é o Criador, mas ele forçando, quando a pessoa começa o processo, ele me forçando a ver os problemas na minha alma. Quando eu percebo isso então, que está tudo ligado à doação, o que vai acontecer? Eu então vou ter um problemão para resolver, que são todos esses aspectos. Quanto mais eu entrar em doação, mais essas pequenas lacunas vão diminuindo, tá vendo? Mais eu vou me achegando ao Criador, e o Criador vai se achegando a mim. Isso significa que eu vou ter muito mais problema porque eu estou combatendo o meu ego. E aí eu vou ter que fazer um trabalho cada vez mais sério em relação à Torá para chegar à doação.
Enquanto eu não chegar à doação, eu vou ter vários aspectos que vão estar ligados a vidas passadas ou essa vida, onde eu vou sofrer muito. Veja, eu preciso realmente fazer esse trabalho, e isso tudo é quem me forçando. O bem e o mal, tá vendo, Alex? As forças impuras e puras, elas vão me conseccionar aí à frente. Só que as forças impuras, elas não fazem isso brincando, elas fazem isso sério, é para destruir mesmo a pessoa, e a coisa é muito séria. Então veja, quanto mais Torá, quanto mais doação, menos problemas eu tenho em relação ao quê? Problemas na vida? Não, todo mundo tem problemas na vida. Veja a história de Jacó. É em relação à espiritualidade, em relação às manchas que o meu corpo, os meus desejos impróprios trazem para a minha alma. Então, quando um sábio fala lá que o Moshe era uma vidraça transparente, é porque ele conseguiu cumprir todos esses buracos, assim como Jacó, que é um aspecto da alma, não é? No nosso mundo, ele também está fazendo esse trabalho. E tudo isso está ligado à recepção e à doação. E aí eu vou consertando. Caso fique esse pedacinho aqui, tá vendo? Para consertar, só essas lacunas, eu vou precisar de uma nova reencarnação. Porque aí agora eu venho, talvez numa vida mais plena, mais perto da Torá, num lar de amor e etc. E aí eu só preciso consertar esses pequenos defeitos. Aí eu vou ter uma vida, vou nascer em um determinado lugar, vou estudar a Torá, Cabalá e etc. Vai ficar mais fácil para mim. Ao contrário, quando nós temos muitos erros de vida passada, nós nascemos totalmente, não é? Totalmente numa tela negra. Tá vendo? Esse aqui já é um processo de alguém que está avançando muito para a Torá. Porque antes disso, ó, 100% recepção. Nós só pensávamos em servir o eterno, 100% de recepção ou até mais, porque as pessoas elas fazem as coisas para o eterno, mas fazem pensando em receber de volta. Então isso significa que as pessoas têm que fazer tudo pelo bem do Criador e não é? E não para a recepção. Porque se elas fazem para a recepção, o que vai acontecer? Elas vão ficar naquela tela negra, elas não têm uma tela anti-egoísmo. Elas não têm essa tela anti-egoísmo e elas recebem para si mesmas. E tudo que elas vão fazer é em relação a ela mesma. Veja, no sistema político hoje as pessoas querem defender seus bens. Se elas querem defender seus bens, é porque elas não imaginam que um dia vai ter que ser tudo de todo mundo, não vai ter essa coisa mais. Aí você imagina. Como que você extrai isso de dentro da pessoa? Não é? Demora-se um tempo até a pessoa entender o processo. Não é também que ela vai sair doando tudo que é dela para as pessoas, etc. Não. Ela implementar tudo para o trabalho do Criador. Tudo que ela tem, tudo que ela construiu, até mesmo a sua própria vida, é para o bem do Criador. Então nós deixamos de ser recepção. E aí, nesse caso, não é? Através daquele sistema malhado ali, vamos nos tornando também doação. No início, nós recebemos para doar. Nós recebemos para doar. E quando nós recebemos para doar, quer dizer, ainda estamos aqui nesse processo. Até que nós chegamos ao processo de doar por doar. Nos transformamos num tubo espiritual. O que acontece com o tubo? A ideia do tubo é ele juntar essa água que desce da divindade, a presença divina, e ele se torna um tubo onde ele possa abençoar muito mais pessoas. Então tudo que ele recebe é para Cabalá e é para o eterno. Agora, chegar a esse nível é um pouco complexo, não é para qualquer um, tem que se estudar muito e tem que se desejar muito, porque a pancada no ego vão ser cada vez mais potentes. Imagine, se tem uma sujeira desse nível, que o Eterno tem que entrar dentro dela, então ele vai ter que entrar. Por isso que existe a metáfora lá do 9 de Ave, como o tempo foi destruído. Qual é a ideia? A ideia de 17 de Tammuz até o 9 de Ave é que o Eterno, na verdade, vai fazer um raio-x do nosso coração. Veja, começa em 17 de Tammuz
e termina em 9 de Ave. O que acontece aqui? 9 de Ave e 17 de Tamuz, não é? E a gente vê toda aquela história da cidade sendo atacada. Aquilo não é a cidade, somos nós que somos atacados, nosso ego é atacado e nos ataca. E aí o que o Eterno tem que fazer? Ele tem que mostrar para a gente que essa história, não é, que conta lá da queda do templo e etc., como a gente viu, é uma queda interna. Então, essa queda que acontece internamente, quando se fala dessa queda, não está se falando de algo literal, como a gente já viu, não é? Dentro do sistema que foi apresentado para nós. Na verdade, está falando de um ataque que acontece todo ano. Esse ataque é o que? A guerra aqui é das forças impuras que combatem o nosso ego. Tá vendo? Então todo ano o Eterno vai ter que nos esfarelar o nosso ego, para que a gente possa deixar ele entrar. Se ele não esfarela a gente, o que acontece? A gente não deixa. Porque o que nós queremos? Conforto, dinheiro, um bom casamento e etc. E o Eterno, ele ataca o ego, tá vendo? Ele ataca o ego, e o ego, ele vai ter que parar de existir para que você se torne uma tela branca. Por isso que quando você soma 17 mais 9, vai dar 26. Veja, 26 é o tetragrama sagrado, que tudo está na mão do Eterno, o bem e o mal. Não que o mal esteja no Eterno, mas o bem e o mal foi ele que criou. Por quê? Tudo é para a evolução da pessoa, para a retificação da sua alma. E tudo isso foi feito com amor muito grande. Porque a Torá, o Taná, diz: eu, o Eterno, não mudo. Eu continuo a mesma coisa. Se o Eterno não muda, então quem muda somos nós. Quem muda é o uso das pessoas da Shekhinah, usando para receber para si mesmo. Venha ser feliz, venha conseguir bem, venha ser maior do que as pessoas, não. Os cabalistas, nossos sábios, eles andavam na rua de cabeça baixa, porque eles achavam todo mundo superior a eles. Eram humildes, não eram pessoas arrogantes, pessoas que tinham conhecimento, mas você não ia ver eles se alegrando ou falando sobre isso. E até fala no Pirkei Avot, se você estuda muito a Torá, não se orgulhe disso, porque você nasceu para isso.